pessoal, estamos de volta com a parte 2 do nosso estudo, Eros Made Sacred, e tô aqui usando a minha camiseta, né, que eu ganhei do filho do meu marido, que ele estava em Israel até ontem. Ele chegou ontem de manhã, trouxe alguns presentes para nós, e também combina aqui com a paisagem de fundo, que é o Tibérios, né, e o lago da Galileia, que é tão especial para todos nós. Peter também sugeriu que a gente faça alguns vídeos falando sobre Israel e como é acessível para todo mundo ir a Israel e conhecer um pouquinho mais sobre a Terra Santa. Mas hoje nós estamos aqui para continuar, né, o que a gente começou no vídeo passado, que é o livro do James Wesley Stevens. E se vocês lembram onde a gente parou no último vídeo, o autor fez um paralelo entre o feminismo e a bruxaria, e também como o feminismo acaba também por influenciar o aumento, né, a naturalização da homossexualidade. E aí foi onde a gente terminou no vídeo passado. E aí aqui o autor, ele agora está entrando mais, ele está fazendo mais um aprofundamento da monogamia, né? Então, por que a monogamia tem a ver com o feminismo e a bruxaria? E ele argumenta aqui que a monogamia desvincula o sexo da propagação da espécie humana e reduz ao desejo feminino por intimidade. Cria essa romantização do sexo, né? Como uma forma de espiritualizada, né? A mulher, ela quer ter aquele envolvimento super especial com aquele homem, porque a mulher, ela é feita para ser monogâmica. E só que o erro da mulher é esperar que o homem sinta as coisas da mesma forma que ela sente. E aí aqui o autor diz, ele não está dizendo que a intimidade é ruim, né? E a intimidade é uma coisa prazerosa para a mulher, mas a intimidade ela é a forma como as mulheres vivenciam o sexo. Os homens, eles vivenciam o sexo como uma ferramenta de domínio. Isso não é errado necessariamente, né? Deus criou os homens dessa forma. Deus criou o homem para procriar. E se todas as coisas forem iguais, ele será polígamo, né? Então, dizendo, se o homem tiver oportunidade, ele vai querer ter mais de uma esposa para poder procriar mais. Então, isso é um desejo inato no homem. Ele não pode vivenciar o sexo como intimidade, porque a seta relacional do homem não é para com a mulher. A seta relacional do homem é para com o Messias. Lembra que no vídeo passado a gente comentou da estrutura hierárquica que está na Bíblia? Que é Deus, Messias, o homem ou o marido, a esposa ou as esposas, e aí as crianças, né, os filhos desses casais. Então, essa hierarquia faz com que a mulher ela tenha um desejo para com o marido, que tá, né, que é na estrutura hierárquica acima, e o homem ele olha para o Messias, né? Então é por isso que é difícil para o homem relacionar o sexo da mesma forma que a mulher, né? Nenhuma mulher pode satisfazer o homem sozinha, por si só, né? Ela é apenas uma parte, embora indispensável, da vida do marido. Se ela não permitir que ele procrie, construa uma casa e patrimônio, o sexo com ela perde a santidade. Reduzido a um mero exercício de gratificação sensual, sua exigência da mulher, né, a exigência idólatra da mulher por intimidade, transforma esse homem num monstro hedonista ou num zangão torturado. E a gente vê isso muito hoje, né? Os homens limitados ou emasculados, né? Não sei se essa palavra em português, né? Mas o homem não tendo a permissão de exercer a masculinidade dele e acaba né, sendo por isso que hoje é tão normal ter essa promiscuidade, porque é permitido. O homem, quando ele não tem a possibilidade de exercer a masculinidade dele, a promiscuidade ela também cresce.
E aqui, continuando, né, o que o autor comenta. Não podemos culpar a poligamia por criar uma escassez de mulheres disponíveis para o casamento. Em vez disso, a escassez de homens interessados em se casar exige que a mulher monogâmica concorra com a prostituta pelo afeto do homem. E aí aqui, lembrem-se do vídeo anterior, que a prostituta ela pode ser profissional ou amadora, né? Se uma mulher está disponível para fazer sexo sem nenhum compromisso, mesmo que não tenha um pagamento, ela está agindo de uma forma, ela está se prostituindo, né? Ela está se prostituindo por amor, né? Ou por afeto, por intimidade, que ela deveria estar, ela devia estar desejando ter com o marido dela. Então é isso que está falando aqui. Só que assim, né? Quando uma mulher que gostaria de casar, ela está concorrendo com, ela só pode, né? O homem só pode casar com uma. E aí tem 10 mulheres disponíveis para fazer o que, né, para satisfazer o homem sexualmente. Essa mulher, ela vai estar concorrendo, né? E aí cria também essa coisa qual é a mulher que vai chamar mais a atenção do homem, né? Para conseguir a atenção dele. E isso acaba fazendo, né? Todas as mulheres, elas acabam baixando o valor delas para baixo, né? Bom, mas continuando aqui. A monogamia cria uma demanda e uma oferta para um tipo de sexo que evita as consequências desagradáveis da procriação. O sexo sem procriação leva inevitavelmente ao sexo sem relacionamento, o tipo oferecido pela prostituta e pelo homossexual. Pois o homem que agora procura prostituta para fazer sexo sem o ônus dos filhos pode, em seguida, procurar um sodomita para fazer sexo sem o ônus das mulheres. Agora vem uma parte que é boa aqui. O inconveniente do ciclo menstrual da mulher, suas emoções inconstantes e sua dependência do homem são todos evitados pelo homossexual. Não devemos nos surpreender com o fato que os filósofos antigos eram frequentemente bissexuais e consideravam a homossexualidade a forma mais racional e mais pura de sexo. E aqui, infelizmente, né, se você conversar com qualquer homossexual, ele vai dizer assim, o relacionamento com o homem é muito mais simples. Os homens são mais simples, não tem tanta frescura, a mulher, né, cheia de drama, cheia de dificuldades emocionais, instabilidade. Se o relacionamento, se a satisfação ela é meramente uma coisa corporal, qual é a vantagem que pode ter uma mulher, né? Se a gente parar para pensar, porque realmente a mulher ela tem os seus inconvenientes, né? Tem o risco da gravidez, tem todas essas questões. A mulher é um bicho complicado, né? Eu sou mulher, eu sei que não é fácil. Então assim, agora quando o homem ele entende que a mulher ela é ela é a terra, né? Que ele planta a semente dele para criar a próxima geração que vai continuar a existência dos ancestrais dele, né? E essa mulher vai ajudá-lo a construir uma casa, construir uma família, patrimônio. Não só esta mulher, mas as outras, né? Que elas vão respeitá-lo né, pela natureza dele, pelo que ele é, vão amá-lo. Esse homem, ele já vê a mulher como uma coisa que é boa para ele, né? Que vai ajudá-la a crescer e a ser melhor. Claro que, né, existem outras questões envolvidas na homossexualidade, que não são simplesmente a conveniência, né? Acho que também não dá para simplificar nesse nível, mas eu acho que tem um caso, eu acho que tem um argumento forte aqui. Bom, continuando. A poligamia reduz a oferta de mulheres disponíveis para prostituição, seja ela profissional ou amadora. Uma mulher casada, se de fato competir com as mulheres, compete como mãe, não como uma prostituta. E aí aqui eu trago o exemplo de Leia e Raquel, que elas eram as irmãs que casaram com Jacó, e elas tinham uma certa disputa entre elas, né? Mas elas não estavam ali disputando o amor de Jacó, né? Elas estavam... A grande disputa entre elas é porque Raquel ela não tinha filhos. E Deus, o Criador, né?
ele abria e fechava os úteros, né? Ele fechava e abria de acordo com o que ele queria, porque ele precisava de mais de uma mulher para trazer as 12 tribos de Israel. A disputa entre elas, ela não era, né, de forma, não era sexual, né, de como né, satisfazer Jacó na cama. Não, era simplesmente de trazer mais filhos para ele, porque a mulher bíblica, o objetivo dela é ter filhos, né? É fazer com que a família do marido dela cresça. Esse é o sucesso de uma mulher. Isso que nos realiza como mulher. E até que a mulher perceba isso, ela vai sofrer muito, né? Então muitas das vezes vivem uma vida que é infeliz, porque elas não ouvem esse chamado que é para procriar. Mas não é simplesmente procriar, né, ter um filho de cada pai e ser mãe solteira. É estar junto a um homem correto, que vai protegê-la, que vai ser uma proteção espiritual e física, e em troca ela provê para ele a continuação, a continuidade da família do nome dele. Bonito, é muito bonita a forma como o Criador nos fez e como a gente se complementa, né? Como o homem e a mulher se complementam de forma tão bonita. E aqui continuando. A noção de que a civilização do homem ocorre pela submissão de sua sexualidade aos padrões sexuais maternais da mulher é distorcida, pois sempre há uma classe de homens cuja virilidade exige famílias numerosas. A maioria das mulheres não está preparada emocional ou fisicamente para ter filhos suficientes para durar os anos de fertilidade do marido, cerca de 40 bons anos, eu posso dizer que até mais, tá? Exigir a monogamia desses homens apenas os enfraquece. O mandato da criação lhes diz: sede férteis e multiplicai-vos. Isto está escrito em seu próprio ser. Restringir a virilidade do homem é perverso. Ele é um homem, não um anjo. Se ele não puder praticar a poligenia legalmente, então ele buscará a prostituta. E isso não é uma coisa consciente, né? Isso acontece até inconscientemente. E é aí que a gente vê, né? Que a sociedade, ela força a monogamia, mas aceita a amante, aceita, né, a namorada, né, tem alguém oficial e tem a namorada que o homem pode visitar, né, enquanto, porque isso é a natureza do homem, e muitos homens, eles vão naturalmente procurar mais mulheres, essas mulheres vão se sentir atraídas por esse homem. Enfim, continuando. Portanto, voltamos à afirmação de que a monogamia e a prostituição andam de mãos dadas. Nunca houve uma sociedade monogâmica na história da humanidade que não tenha sido forçada a dar uma piscadela para a falta de castidade. Em uma sociedade poligâmica ou poligênica, não há desculpas para isso, e com razão pode ser punida severamente. Porque o fato é o seguinte, quando, né, uma sociedade poligênica que siga os conceitos da Bíblia, a partir do momento que o homem ele tem relações com uma mulher, ele é responsável por ela. Então o homem também não vai ter... ele vai pensar duas vezes antes de ter um relacionamento com uma mulher. Enquanto a sociedade monogâmica, ela deixa tudo liberado, né? Então, a mulher pode ter relações antes do casamento, a mulher pode ter vários namorados ao mesmo tempo, o homem pode ter vários namorados ao mesmo tempo, mas essa mulher, ela não está protegida por ninguém. As sociedades, continuando aqui, né? As sociedades monogâmicas devem ser tolerantes com a prostituta. Ao fazer isso, criam uma força cultural a favor da bruxaria. Isso não é tudo, pois há outros riachos poluídos que fluem na fonte da monogamia. Agora vamos voltar aqui pro tema do feminismo, né? O feminismo exige igualdade. E onde ele aprende a noção da igualdade, se não na monogamia? Na monogamia, há uma demanda igualitária por uma igualdade numérica entre os sexos. Uma mulher é igual a um homem no casamento. A moral social pode separar as noções de igualdade econômica ou funcional da igualdade no ser, ontológica ou essência por um tempo. Ou seja, homens e mulheres podem ser considerados iguais no sentido de serem humanos, mas com papéis diferentes. Aí é que ele fala, a tradição Belum foi bem sucedida nessa separação até certo ponto. Embora
heroicamente defendidas, essas defesas secundárias são desafiadas e quebradas. A sociedade adota uma visão companheira do casamento. As mulheres começam a ver seus maridos como amigos e não como senhores. Então, a distinção de papéis se torna confusa. A confusão de papéis nunca ocorre em um lar poligênico, pois a desigualdade numérica entre os sexos torna o homem especial e a fonte natural de liderança e arbitragem. Assim, sua liderança sacerdotal e governamental é reforçada. É que esse aspecto ele é explicado pelo autor em capítulos anteriores do livro, mas fala que o homem, numa família, por ele ter como, né, na hierarquia superior dele, o Messias, ele é o sacerdote da família, ele é a figura espiritual, a cobertura espiritual dessa família. Então é uma responsabilidade que não é só física, mas também espiritual. É o que ele explica aqui. Mas o homem só tem como exercer isso se ele tiver autoridade na casa dele. A autoridade do homem vem da desigualdade, né, numérica, porque quando existe um homem e uma mulher, a mulher vai naturalmente ver esse homem como par. Bom, e aí continuando, esse aspecto da liderança do homem no lar e na sociedade é um elemento fundamental para a manutenção de uma civilização cristã. Ele fala aqui cristã, mas na verdade eu diria uma civilização bíblica, né, uma civilização correta. Para que um homem exerça o domínio em qualquer lugar, ele precisa primeiro estar presente. Uma mulher sem um homem como seu chefe, seja pai ou marido, está em um estado de anarquia. É tão ruim para uma mulher não ter essa liderança quanto é para um homem não ter a liderança de Cristo, do Messias, ou para, né, o Cristo não ter a liderança de Deus. E fala aqui, né, o 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. As escrituras não ensinam em vão que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Aqui em 1 Samuel. A revolta contra a autoridade masculina é o pilar central do feminismo e da bruxaria. A monogamia luta contra essa autoridade ao criar uma classe crescente de mulheres que não estão ligadas à família. São mulheres que não têm um pai ou marido responsável por sua vida doméstica. Elas se tornam independentes e começam a trabalhar com uma força constante da gravidade nas esferas antes controladas pelos homens. Historicamente, essas mulheres têm sido as prostitutas. E aí aqui parece uma afirmação bem forte, né? Mas na verdade o que ele está trazendo é que as prostitutas, elas antigamente elas trabalhavam, elas tinham, né, sua própria fonte de renda e elas eram livres, né? Então, as prostitutas têm oportunidades exclusivas de sua profissão que lhes conferem poder, não apenas em termos de riqueza. Então, mais importante, em termos de intriga, chantagem e informações privilegiadas. A prostituição lhes dá uma vantagem que o confessionário é apenas um concorrente pobre. Os homens costumam ser ameaçados por seus apetites sexuais, especialmente uma cultura monogâmica. Eles pagarão bem ou oferecerão favores especiais para proteger seus vícios. E aí que fala, né, que realmente a lei bíblica, ela procurava proteger as viúvas, né, então especialmente as viúvas mais jovens, a Bíblia recomenda que elas se casem novamente para que elas estejam sob a proteção de alguém, porque se a viúva, ela já está acima de 60 anos, a orientação da Bíblia é que elas fossem sustentadas pelo dinheiro do templo, né, então existia lá todas as doações dadas ao templo, que era para ajudar mulheres viúvas e órfãos. Uma das coisas, né? Só que assim, não tinha como eles cuidarem de viúvas mais jovens, né? Então a orientação é que essas viúvas mais jovens se casassem para que elas tivessem cuidado, suporte, né? Porque se elas não tiverem sustento, né, se elas não tiverem como se sustentar de forma correta, elas vão recorrer à prostituição, porque era a única coisa que elas iam poder fazer. E aí fala aqui, encontramos um exemplo desse processo de degradação da monogamia ao feminismo e à bruxaria no declínio do antigo reino do sul de Israel, Judá. Aí fala aqui, né, que na época do rei Ezequias,
a expansão geográfica já havia passado há muito tempo e a monogamia já tinha se tornado universal, né, naquela região. A concentração de poder na dinastia real havia se tornado quase completa. Os príncipes reais praticavam a poliginia, seguindo um padrão da pomposa exibição de Salomão. Isso negou a poligamia ao homem comum, que foi forçado à monogamia por estar fora do mercado. Ou por não ter dinheiro, né? Por não ter dinheiro suficiente para bancar. Juntamente com o crescimento zero da população, a sociedade israelita não tinha um grupo crescente de mulheres casáveis disponíveis para a poliginia. Os historiadores observaram que as civilizações estáticas são sempre decadentes. E aí o que a gente vê hoje? Né? A taxa de natalidade caindo, ano após ano, os casais sendo mais e mais motivados a terem menos filhos. A gente vê muitos casais que nem filhos têm, ou que têm um filho. E isso é o início do colapso de uma sociedade. E está acontecendo conosco aqui de novo. Sabemos que Judá havia se tornado decadente porque práticas sexuais aberrantes estavam se tornando um problema. Aí aqui, adultério, sexo com mulheres menstruadas, prostituição e vários pecados de impureza. Essas são formas de sexo barato e fácil. Bom, e no outro extremo da escala estava se tornando cada vez mais difícil casar as filhas da realeza, pois cada vez menos homens tinham capital para pagar os dotes. Assim surgiu o fenômeno que Isaías chamou de filhas de Sião, algo semelhante ao que as mulheres carreiristas com formação universitária estão vivenciando hoje. A maioria das mulheres quer casar com alguém mais alto na escala social, com quem você se casa quando está no topo, olhando para baixo. E aqui ele está trazendo a parte de Isaías 4, capítulo 4, versículo 1, que 7 mulheres chegarão para um homem e dirão para ele, a gente vai pagar nosso próprio pão, a gente vai se sustentar, a gente tem dinheiro, a gente só precisa de um marido para tirar a nossa tragédia, né? Que a palavra em inglês é reproach, mas tirar a nossa vergonha, porque vai chegar um momento que vai ter 7 mulheres para cada homem e todas essas mulheres com carreira, independentes, mulheres de sucesso, e elas vão olhar e falar assim, não tem homem, né, acima, e o que eu posso fazer? Eu não consigo casar, eu quero ter filho. Então, assim, essas mulheres vão chegar no momento, e eu acho que a gente já tá nesse momento, pra dizer a verdade, e elas vão chegar pro homem e falar assim, olha, eu só preciso casar. Acho que esse momento tá chegando bem rápido. Bom, e aí, continuando aqui. Após o benevolente reinado de Ezequias, Judá tornou-se uma sociedade militantemente feminista. Aí fala aqui, né, mostra aqui os trechos da Bíblia, e seu sucessor Manassés liderou a nação em uma orgia de idolatria e feitiçaria. Podemos marcar o declínio de Judá pelas condições sociais que tornaram a poligamia impossível. Um exemplo da história secular seria a Grécia Antiga. Cita um trecho do livro The History of European Morals. E aí fala aqui, na era histórica ou monogâmica da Grécia, a posição legal das mulheres havia, em alguma medida, melhorado ligeiramente, mas sua condição moral havia sofrido uma deterioração acentuada. O principal e mais deslumbrante tipo de mulher iônica era a cortesã, e entre os homens, pelo menos, o império da paixão era quase restrito. Então, o homem podia fazer tudo, tinha todo tipo de prostituta ou também sodomita disponível para satisfazer qualquer apetite sexual, e enquanto essa mulher, a mulher de alto nível social, ela era cortesã. A peculiaridade da sensualidade grega é que ela cresceu em sua maior parte sem censura e, de fato, até mesmo encorajada sob os olhos de alguns dos mais ilustres moralistas. E aí fala aqui, Sócrates, que era homossexual. Na civilização grega, os legisladores e moralistas reconheciam 2 ordens distintas de mulheres: a esposa, cujo primeiro dever era a fidelidade ao marido, e a etérea, a amante, que subsistia com seus apegos fugitivos. As esposas viviam em reclusão quase absoluta. Em geral, elas se casavam quando muito jovens, as mais ricas raramente saíam para o exterior e nunca, exceto quando acompanhadas por uma escrava.
Nunca assistiam a espetáculos públicos, não recebiam visitas masculinas, exceto na presença de seus maridos, e não tinham sequer um lugar nas suas próprias mesas quando havia convidados do sexo masculino. Isso era a vida monogâmica, né? Espetacular. A adoração voluptuosa de Afrodite dava uma espécie de sanção religiosa à sua profissão, da cortesã, no caso. As cortesãs eram as sacerdotisas em seus templos. A cortesã era a rainha da beleza. Ela era o modelo das estátuas de Afrodite, que causavam admiração na Grécia. A cortesã era a única mulher livre de Atenas. E muitas vezes ela se valia de sua liberdade para adquirir um grau de conhecimento que lhe permitia acrescentar a seus outros encantos um intenso fascínio intelectual. E aí aqui, esse é um comentário meu, tá? Mas vale olhar aqui a Aspasia, que era uma cortesã que era muito respeitada entre os filósofos, e a Diotina, que também participou do livro Simpósio ou O Banquete, em português, de Platão. Temos esse relato sincero de um vigoroso defensor da monogamia. Então, essa parte que eu li agora da Grécia, ele é um defensor da monogamia, e ele explicando por que a monogamia é muito incrível. Porque, né, contando toda essa história da Grécia, eu acho que, né, qualquer mulher lendo isso deveria questionar se a monogamia realmente é uma coisa positiva, né? Mas no caso aqui, ele colocou aqui como algo para defender a monogamia. Enfim, continuando. A poligamia se transformou em monogamia, e a monogamia se transformou em promiscuidade. Que é como está a sociedade até hoje, né? A experiência de nossa própria nação foi semelhante. Aqui, a própria nação quer dizer os Estados Unidos, tá? Antes da Guerra Civil, o número excessivo de mulheres não era problema. Os rigores da fronteira faziam com que elas morressem jovens e seus viúvos se casassem novamente. Aí aconteceu a Guerra Civil, onde mais de 600 mil homens morreram, e isso representou uma perda dos homens mais aptos a se casar em uma nação de 26 milhões de brancos. Imediatamente, a nação enfrentou uma grave escassez de homens. Se essa fosse uma sociedade poligâmica ou poligênica, isso não teria sido um problema. Mas aí o que aconteceu, né? As mulheres foram na igreja, né, e para pedir conselho. O que os evangélicos americanos aconselharam? Eles insistiram na monogamia. Eles falaram para elas assim: não, a gente vai rezar por você, tá? Para você encontrar um marido, né? Tem aí, todo mundo tem a tampa da sua panela, todo mundo fala essas coisas, né? Meu marido tá aí, tá em algum lugar, você tem que encontrar, ele vai estar lá, solteiro, me esperando. Isso aí que a igreja ensina. E foi criada uma classe de mulheres que não tinha liderança masculina. Então, por quê? Obviamente, eles deram esse conselho para elas, mas elas não acharam marido. E aí, o que elas tiveram que fazer? Elas tiveram que cuidar de si, né? Não tinha outra opção. Durante a última parte do século XIX, encontramos o feminismo ganhando asas, mas em nossa tradição estoica, a vanguarda não era a prostituta, ela era a professora. A educação pública cresceu muito durante esse período, e aí era a carreira que as jovens iam, né? Elas recorriam que não tinha marido, ela virava professora, pois as jovens solteironas lutavam para ter uma vida respeitável. Sua educação superior e seu sustento independente as tornaram excelentes porta-vozes do feminismo, do socialismo e de outras ideologias radicais que envolveram a nação pouco antes do século XX. Foi aí que começou, e é assim que está até hoje. A maioria das mulheres, entretanto, trabalhava em empregos de baixa remuneração nas fábricas. Elas se tornaram as oprimidas, pelas quais as feministas falariam, e mais tarde se tornaria um bloco de votação para a libertação das mulheres. Ou seja, elas não tinham com quem casar, elas se viram numa situação que, né, elas foram forçadas para o trabalho fora de casa, porque não tinha família. E só que assim, a parte mais intelectual dessas mulheres, né, a parte que podia, né, virar professora, virou professora, e a parte mais pobre foi trabalhar nas fábricas. Essas mulheres, elas no desespero, elas aceitavam trabalhar por menos, e acabou diminuindo também o que os homens estavam recebendo para fazer a mesma coisa. Nesse meio tempo, sua mão de obra barata,
é aqui que eu estava falando, né? Criou os impérios corporativos, que no século XX quase exterminaram o agricultor familiar e o empresário da cidade pequena. A monogamia forçada não é um ensinamento bíblico, mas uma doutrina no coração da religião Wicca. A bruxaria ensina a doutrina das polaridades iguais. O universo consiste em e opera por meio de opostos inseparáveis. De fato, esse é o princípio que rege todas as religiões pagãs, desde as religiões de Baal e Astarote, do Antigo Oriente Médio, até os panteões gregos e romanos de deuses e deusas. O universo é composto por um dualismo supremo que se desdobra em uma infinidade de dualismos particulares. E aí ele comenta aqui que os chineses o conheceram como Yin e Yang. Entre os zoroastrianos era a luz e a escuridão. Os filósofos antigos falavam de universais e particulares ou cosmo e caos. O homem moderno pensa em forma e energia. Ele fala que Hegel via isso como tese versus antítese, resultando numa síntese. O cristianismo medieval tinha seu Deus e Satanás. A lista é longa, mas o tema é o mesmo. Sim, porque Deus e Satanás, na verdade, que é uma tradução, virou um nome, mas na verdade quer dizer antagonista, né, o acusador, ou, né, ele na verdade ele é um servo de Deus. Ele não é igual, né, não é o oposto de Deus, que é tão poderoso quanto. Não, ele serve a Deus e foi criado por Deus. Bom, continuando aqui, a bruxaria vê a liberação da mulher como uma mera restauração do princípio feminino e um equilíbrio no cosmos. Ela não acredita no domínio masculino ou feminino, mas na igualdade total. Nos ritos da Wicca, é importante que o coven seja liderado por uma sacerdotisa e seu consorte masculino como uma deusa e o deus. Todo ato deve ser contrabalanceado por membros do sexo oposto. Por esse processo, a ordem cósmica é mantida nos rituais. Ok. O cristianismo bíblico, ele é uma religião que ia contra essa visão sexual e dualista do paganismo, né? Porque aí ele fala aqui da Trindade, mas essa é a opinião do autor, tá? Pela qual eu não subscrevo, mas ele comenta aqui da Trindade, né? Mas eu vou continuar aqui. Da mesma forma, podemos ver por que a monogamia é tão importante para o homem pagão e por que a poligamia é contrária a ela. A monogamia mantém o dualismo cósmico no lar pagão e em seu santuário familiar. A monogamia com um homem e uma mulher, e um menino e uma menina, para a perpetuação estática da divindade, representa a imagem da divindade dualista. E aí aqui eu achei muito interessante esse comentário do filho e da filha, né? Porque, não sei se vocês lembram das famílias margarina. Era sempre um casal e um casal também de filhos. E essa é a noção que a gente tem da família perfeita, né? Homem, mulher, filho e filha. Então, essa é também uma perpetuação pagã de ter tudo em equilíbrio, né? Tudo, uma coisa se complementando a outra, né? Pelo menos é o que esse pessoal acredita. E aí aqui, continuando, o cristianismo moderno traz sua infecção pagã com sua monogamia forçada e sua escravidão à adoração da deusa. Aí aqui, importante, a Virgem Maria, né? A Virgem Maria, da forma que ela é perpetuada no cristianismo, ela é nada mais do que um culto à deusa. Então é muito importante que a gente tenha muita atenção que a Virgem Maria, mesmo, né, nas escrituras, ela é uma pessoa uma mulher correta, que deu luz ao Messias. Ela era uma mulher normal, né, comum como nós, correta, muito melhor do que nós, né, mas correta, e que foi usada pelo Criador para trazer o Messias. Mas como é que isso é trazido hoje para nós, né? É a Virgem Maria, né, a representante desse culto à deusa, um Cristo travestido e a igreja como noiva. Tá? Essa é a doutrina cristã que a gente vê hoje. A humanidade inevitável e irresistível espelha sua visão de Deus e do cosmos.
quem é realmente o Deus do cristão. É uma coisa importante para a gente refletir. E finalizando aqui, um parágrafo importante. A monogamia, o feminismo e a bruxaria são ideologicamente homogêneos. E eu concordo. Por essa razão, eles devem ser reconhecidos pelo que realmente são, aliados em uma guerra contra o cristianismo bíblico. A poligamia ou a poligenia é a arma que atinge o calcanhar de Aquiles do reino de Satanás. Que os cristãos tenham a graça de ver sua oportunidade. Esse foi o final do capítulo 6 do livro Eros Made Sacred. Espero que vocês tenham gostado. Eu pulei algumas partes aqui, principalmente essas partes que falam mais da Trindade, que não é uma doutrina que eu acho que vale a pena comentar aqui. Eu vou colocar a tradução completa desse capítulo no link abaixo, então vocês podem ler com calma depois. Espero que tenham gostado. Obrigada pela participação de todos e até a próxima.